Alô, amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, esse nosso encontro de todos os sábados aqui pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Vamos falar hoje sobre saúde. Estamos fazendo uma visita ao consultório do Dr. Rogério Rodrigues, que é cirurgião do aparelho digestivo e também das famosas bariátricas. Então, vamos saber dele, do Dr. Rogério, as novidades a respeito dessas áreas e uma novidade que está tomando conta da população, principalmente daquela população que quer emagrecer. São as famosas canetinhas. Então, a partir de agora, se liga aí que o nosso assunto será saúde aqui pela TV Atalaia com o Dr. Rogério Rodrigues. Muito bem, amigos e amigas, a partir de agora vamos conversar com o Dr. Rogério Rodrigues, que é cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica. Dr. Rogério, boa tarde. Boa tarde. Dr. Rogério, como é que está a medicina? Ela evolui a cada dia, né? Dá passos largos em busca de novas e boas alternativas. Hoje e agora, vamos falar inicialmente do aparelho digestivo. O que é que se recomenda a pessoas que sofrem, por exemplo, que é muito comum da tradicional e chamada azia, né, mal-estar estomacal? O que é recomendado hoje em dia? Então, se o paciente tem esses sintomas de azia, má digestão, ele deve procurar o especialista para a gente poder investigar o que é, né? Na grande maioria dos casos, são coisas simples, como refluxo, gastrite, às vezes muito associado aos hábitos alimentares, né? E que pode ser corrigido. Mas, de toda forma, ele precisa de vir no especialista para a gente investigar e fazer o tratamento correto, né? Que algumas vezes pode ser até cirúrgico, no caso. Certo. Voltando e insistindo na questão azia, às vezes as pessoas não levam em consideração aquilo que está apenas começando, né? Termina ocasionando e descambando para uma doença até certo ponto maligna? Sim, para um refluxo crônico, claro que isso não dá do dia para a noite, mas muitos anos isso sofrendo, ele pode alterar o epitélio, né, a camada, a pelezinha de dentro do estômago, isso mudar para uma outra coisa que é esôfago de Barrett e virar um câncer. Que é o quê, doutor? Esôfago de Barrett. Traduz aí. É uma alteração do epitélio, né? Transforma num epitélio que é do esôfago, num epitélio parecido com o do estômago, que pode dar as metaplasias, que é uma alteração estrutural, que pode virar um câncer. Trata-se de uma doença pré-maligna. Muito bem. Quais são os principais sintomas, além do tradicional arroto? Por exemplo, eu já ouvi falar que às vezes tosse repetitiva. Porque a grande maioria dos pacientes que têm refluxo não sente voltar a comida. Sente tosse crônica, aquela sensação do bolos, um catarro preso na garganta. Alguns têm dor retroesternal, né? Muitos às vezes têm dor forte, que chegam até para urgência pensando que está tendo um infarto. Na verdade é um refluxo, que tem uma feridinha ali, a hora que o ácido pega dá uma dor semelhante que muitos confundem com doença cardiológica. Né? O consumo por exemplo, de refrigerantes, né? Em especial os refrigerantes cola, isso pode ocasionar a piora do quadro? Todo estimulante, como chocolate, comida com muito molho, molho de tomate, refrigerante, bebida alcoólica, faz com que a válvula da gente, a válvula que a gente tem entre o estômago e o esôfago, fique aberta mais tempo. Isso predispõe que o ácido suba e queima. E como está tomando o líquido, também ele vai lá diluir o ácido e o ácido vai queimar mais, então vai predispor mais a ter o refluxo. Existe tratamento ou a única solução é tipo uma cirurgia? Não, 95% dos pacientes não são cirúrgicos. Né? É tratar por um tempo prolongado e corrigir os hábitos alimentares e de postura, né? Não deitar de estômago cheio, não beber muito líquido junto com a comida. Mas 95% dos pacientes não são cirúrgicos. Desses 5% são os que já apresentam alguma degeneração, como as que a gente já tinha falado anteriormente. O senhor falou uma questão deitar, que é uma questão interessante. É mito ou é verdade o fato que a pessoa não deve
dormir, todo mundo diz assim, não deve dormir após a ingestão de alimentos. E aquelas pessoas que têm como costume almoçar e tem que tirar a tradicional cesta? Então, a gente sempre recomenda que use aquelas poltronas do papai, né, que fica o tronco um pouco mais elevado, porque realmente o ideal é que não beba muito líquido junto com a comida e evite deitar por pelo menos 2 horas depois da alimentação. Mas como tem essa cesta aí depois do coisa, a gente recomenda que numa poltrona, num sofá com o tronco mais elevado, existe aqueles travesseiros também elevados que parece uma pirâmide assim, né, que o paciente pode deitar, aqueles triângulos, que pode ajudar nisso. Porque a cesta é tradicional em alguns países, exemplo da Espanha, né? Entre meio-dia, 2 horas da tarde, a gente não encontra, entre as 14 e 16, a gente não encontra ninguém na rua. Está todo mundo na tradicional cesta, então já tinha morrido todo mundo, né? Já tinha morrido todo mundo. Muito bem. Doutor Rogério Rodrigues, que não é sergipano, mas está aqui já há muitos anos. Me conta um pouquinho da sua história. Eu sou paulista, né? Casei com uma sergipana, aí vim para Aracaju por causa dela, né? E aqui tivemos um filho e eu fiquei de lá. Hoje eu me considero muito mais sergipano do que paulista, né? Isso há quantos anos? Vai fazer 21 anos que nós estamos aqui. Certo. 21 E aí seguimos aqui, né? Aí nos separamos, mas Sergipe já está no coração, a gente não consegue mais ir embora, né? Eu costumo dizer que aqui tem um visgo, quem aqui chega não sai. Não sai mais. Né? Na verdade, pode até sair temporariamente, mas volta, Aracaju, tal. É uma saudade muito grande, que aqui é uma cidade muito gostosa e muito aprazível. Mas voltando ao nosso tema. A cirurgia bariátrica, a medicina em todos os setores, em todas as áreas, ela avança e avança de maneira até acelerada. Hoje, quais são os principais avanços no que diz respeito à cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica, ela hoje se tornou uma cirurgia muito segura, né? Então, ela efetivamente ainda é o melhor tratamento para o paciente que tem obesidade mórbida, aqueles pacientes que têm o índice de massa corporal acima de 40, né? Que é a continha matemática que a gente pega o peso dividido pela altura ao quadrado, ou acima de 35 com as doenças associadas com as comorbidades, né? Pressão alta, diabetes, apneia do sono. Efetivamente é o tratamento que vai conseguir corrigir e manter o paciente mais controlado e livre dessas doenças por mais tempo. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos saber mais detalhes. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa e no dia de hoje conversando com o Dr. Rogério Rodrigues, que é cirurgião do aparelho estômago, né, estomacal, e também especialista em cirurgia bariátrica. Então, os avanços, porque hoje virou moda, a proliferação de academias em cada esquina, o malhar, né, tá pago, aquela coisa toda, virou um vício, podemos dizer assim. Quais são os avanços? Para a pessoa que é obesa, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e gostaria de entrar em forma para o próximo verão que está chegando? Bom, primeiro é procurar um especialista, né? Procurar se for uma obesidade leve, tudo, procurar um endocrinologista, nutricionista, tentar mudar os hábitos alimentares, né? Controlar a compulsão também com o tratamento psicológico. E se ele não conseguir, pode ser, e não tiver índice avançado, a gente pode usar as medicações, né, que está até na moda aí agora as canetinhas, que alguns não... A pergunta que eu vou fazer sobre as canetinhas. Que estão usando bastante, e se for obesidade avançada, né, que é a obesidade mórbida, ele tem a opção do tratamento cirúrgico. Certo. Mas uma vez, o senhor falou o tratamento psicológico. Por quê? Porque assim, os pilares para qualquer tratamento de obesidade é manter um equilíbrio psicológico para evitar o beliscar, as compulsões, né? Senão ele acaba compensando com outras coisas. Manter um equilíbrio nutricional, uma dieta balanceada e fazer atividade física. Sem isso, qualquer tratamento clínico ou cirúrgico pode voltar ao que era antes, né? Pode voltar ao que era antes.
Muito bem. O senhor se antecipou exatamente uma pergunta, porque eu já vi pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica e daqui a pouco está gordinho de novo. Mas a cirurgia bariátrica não é uma argola, um anel que se coloca no estômago? Não, esse anel que tinha antigamente, essa técnica já foi ultrapassada, já não usa mais. Existe basicamente duas técnicas que são as mais feitas, que é o bypass gástrico, que a gente corta o estômago e desvia o intestino, e a gastrectomia vertical, que é o sleeving, que a gente só corta o estômago. Agora, doutor, desculpe, como dizia o Jô Soares, a ignorância do macaco. Cortar o estômago e desviar para o intestino não é agressão à própria natureza, não? Então, é uma agressão, é uma cirurgia de grande porte, né? Mas a gente tem que pensar que o nosso intestino não evoluiu conforme evoluiu a dieta, né? Antes lá o cara precisava correr atrás do animal para matar e consumir as coisas mais naturais. Hoje já vem subindustrializado, que absorve muito mais. O nosso intestino não evoluiu no mesmo ritmo da comida. Então isso é uma adaptação digestiva para o paciente não ficar obeso. Certo. E aí, voltando à questão do psicólogo, o tratamento, o acompanhamento psicológico é para que as pessoas não abusem, se conformem? Porque a grande maioria dos pacientes que são obesos, mórbidos, que chegam para operar, eles já têm distúrbio de alimentar. Ou beliscador, ou comedor de volume, ou comedor noturno, né, ou comedor de doce, né? Então tem várias compulsões, por isso que o paciente que vai operar, ele precisa de antes ir para o psicólogo, nutricionista, endócrino, para fazer todas essas avaliações antes para operar e ter um resultado melhor a longo prazo. Emagrecer, todos emagrecem, mas você mesmo deve conhecer vários que aí 30% dos pacientes podem reengordar, porque consegue compulsão em bebida, compulsão em doce, né? Exatamente. Os exemplos são muitos por aí, né? E as pessoas que se alimentam rapidamente, tem outras que bebem 1 litro de refrigerante ou de água mesmo, isso tudo é ruim. Isso tudo é ruim, isso tudo é prejudicial, né? Não só para a obesidade, como para o trato digestivo, né? Quanto mais rápido ele comer, mais ele demora para saciar. Então, essa mastigação, essas coisas, faz parte do pré-operatório também, um treinamento com a nutricionista. Isso. As canetinhas. Hoje o que mais se fala aí, as canetinhas hoje estão concorrendo com as academias, né? Porque eu nunca vi uma febre como essa. O que é recomendável, o que é proibido, o que é certo e o que é errado? Então, primeiro que eu acho que as canetinhas são uma ferramenta muito boas que a gente pode usar, né? Os análogos aí do GLP são excelentes, né? Mas precisa de acompanhamento de um especialista. E o que a gente está vendo é que realmente estão fazendo um uso abusivo, né? Às vezes comprando aí por fora, de não especialistas, de não médicos, né? E isso está gerando problemas porque o uso indiscriminado sem acompanhamento pode causar danos também para o paciente, né? E é possível adquirir uma caneta dessa, tipo no Paraguai? Com certeza. Vende assim abertamente? Com certeza. E deve ter muita gente que traz e distribui aí, né? Então, está havendo um risco muito grande, né? É preciso ter cuidado com tudo isso. A medicina, ela evolui a cada dia e Sergipe não fica ao largo de tudo isso. A medicina em Sergipe evoluiu muito. Nesse aspecto, a cirurgia bariátrica e a cirurgia gastrointestinal, essas duas áreas, em Sergipe evoluiu. Como é que a gente compara com outros centros? Hoje, em Sergipe, a gente não perde em tecnologia para nenhum outro grande centro, né? Em equipamentos avançados, em laparoscopia, em robótica, nós temos basicamente tudo que tem num grande centro aqui em Sergipe, a gente consegue oferecer para o paciente, os equipamentos cada vez mais seguros. Então a cirurgia foi ficando cada vez mais segura, né? Porque a cirurgia bariátrica a gente já tem um histórico aí de 50, 60 anos que vem feito essas técnicas aqui, né? Esse ano mesmo já foi aprovada mais 3 técnicas novas pelo CFM, né, para a bariátrica. Quais foram essas técnicas novas? Bipartição gástrica, a SADS, né, que
corta o estômago, que a gente usa para grandes obesos ou até para paciente que tem que fazer a cirurgia revisional. Por algum motivo ele teve um reganho de peso ou alguma alteração que precisa fazer uma segunda cirurgia bariátrica, né? Me lembrei agora do meu querido amigo Hermano Marinho. Quem faz cirurgia bariátrica tem que submeter-se à plástica depois? Assim, depende de cada caso. Depende de cada caso, né? As mulheres sempre vão querer fazer uma plásticazinha para ajustar alguma coisa. A grande maioria dos homens que fazem, a grande maioria não faz. Claro que uma pessoa que perde 20, 25 quilos é uma coisa. Agora, um paciente que perde 90 quilos, com certeza vai ter excesso de pele, vai precisar tirar alguma coisa até para a saúde deles ficar melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Dr. Rogério Rodrigues aqui no nosso programa, falando exatamente sobre, podemos assim dizer, a grande novidade em busca da beleza e do corpo perfeito, que é, sem dúvida nenhuma, a cirurgia bariátrica. Eu quero agradecer. Gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora? Não, eu gostaria de acrescentar que assim, a cirurgia bariátrica, na verdade, não é a busca da beleza, é a busca da saúde, né? O emagrecer, eu digo que é um bônus. O maior feito da cirurgia bariátrica é livrar o paciente das doenças associadas, como diabetes, apneia do sono, hipertensão, é ter o controle das doenças associadas. Emagrecer é um bônus. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta no próximo sábado à tarde, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco, com o programa Batalha na TV.